Aleluia, glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia 17 de abril. Eu sou o irmão Carlos Vitor e você está assistindo a mais um Repartir no canal da Igreja em Vinhedo. Aleluia. Eu estive um tempo fora, mas agora estou retornando com essa função de compartilhar com vocês toda sexta-feira uma palavra do qual nós recebemos e desfrutamos e compartilhamos com você. Eu divido isso com a Camille, que estava fazendo, com o Wes também. Então, hoje, nessa sexta-feira da realidade energética e capacitação de frutos inédito. O meu sentimento é que essa palavra, que na verdade toda palavra que você lê, que você medita, que você se separa, um tempo para estar com o Senhor, um tempo adequado, um tempo onde você se esvazia, um tempo onde você realmente se separa e se consagra ao Senhor para que Ele possa ganhar mais espaço em você, para que Ele possa ganhar mais centímetros, mais esquinas dentro do seu ser interior. Então, meu sentimento é que essas palavras se tornem cada vez mais reais para você, porque essas palavras, elas contêm vida. O Senhor Jesus, Cristo nosso Senhor, Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Essa palavra também está escrito em João, em que essa mensagem, essas palavras, esses versículos, que ela venha te dar realmente uma energia, né? Ao contemplar o Senhor, ao realmente desfrutar da sua presença, que Ele possa te dar encargos, né? E te capacitando para que nós possamos dar frutos, porque essa é a nossa missão aqui, né? É darmos frutos, frutos inéditos, novos frutos para o Senhor. Amém? Aleluia. Então, hoje, sexta-feira da realidade energética de capacitação de frutos inéditos, a escolha e designação que produz o legado transcendente, pleno de justiça. Então, existe uma escolha. Nós vamos mais tarde lermos em João 15,16 que o Senhor tem uma escolha. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos designou com um propósito. Amém? Então, vamos para a palavra, vamos para o livro de João 15,16, que fala o seguinte: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e o designei para que vão e deem frutos, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pedirem a meu Pai em meu nome lhes serás concedido. Aleluia. Então, desde o início, não foram nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu. É o Senhor que nos escolhe, é o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos tem chamado, é o Senhor que nos tem atraído com os seus laços de amor. O Senhor, Ele é amor, mas o Senhor, Ele também é justiça, Ele é justo, por isso que Ele tem nos chamado, nos atraído. Pelo contrário, foi Ele que nos escolheu. Nós somos escolhidos pelo Senhor. Nós somos chamados com um propósito. Ele nos designou. Ele nos designou
com um grande propósito. E esse propósito nós já encontramos desde o início, né? Desde Gênesis, quando o Senhor disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que ele venha ter o domínio. O que é ter domínio? O Senhor nos deu o domínio. Domínio é a autoridade. Autoridade para quê, né? O Senhor nos deu a autoridade para lidar com o seu inimigo, para nós lidarmos com a serpente. O Senhor, ele nos designou. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. A sua imagem, nós somos feitos para expressar o Senhor como a sua imagem e semelhança. E quem expressa o Senhor também em João 15 é o próprio Cristo. O próprio Cristo é a videira verdadeira. O Pai é o agricultor. O Pai, ele é o dono da plantação, né? É ele que planta, é ele que colhe, é ele que rega, é ele que dá o crescimento. Amém? E todo ramo nele que não der fruto, esse ramo ele é cortado. E tudo que der fruto é limpo para que produza mais frutos. Aleluia! Então, todo ramo que não der fruto, ele é cortado. Então, se nós não estamos dando fruto, nós somos cortados, nós somos podados, certo? E não sabemos por que o Senhor nos poda. Geralmente a poda é relacionado com alguma situação ruim, né? O Senhor pode nos podar, pode tirar aquilo que é velho, que não está dando fruto, para que possa germinar, brotar novos frutos. Então, Cristo, ele é essa videira e nós somos os ramos. Temos que ter esse entendimento de que nós somos os ramos. Nós somos os ramos, nós somos o resultado de toda essa árvore, dessa plantação, nós somos os frutos, nós multiplicamos, né? Então, nós podemos comparar essa videira com a igreja. A igreja não é uma organização, né? Ela não é uma organização, mas ela é realmente um organismo vivo que cresce, que multiplica, que morre, que é podada, que dá frutos. E o Senhor nos designou, então, para que nós temos que nos mover, temos que tomar cuidado para não ficarmos muito parados ou confortados na superficialidade das coisas, né? Mas que nós possamos nos mover para que possamos dar frutos e frutos que permaneçam, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em seu nome vos concederá. Essa palavra permanecer, ela é muito importante, porque separado do Filho não podemos fazer nada. Separado do Filho, nós não somos capazes de fazer nada. Então, o que me tocou muito nessa palavra é o permanecer. Talvez essa seja a palavra-chave desse versículo, o permanecer. Porque aqui no capítulo 4, ele vai falar, no versículo 4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Então é o primeiro Senhor falando, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permaneceres na videira, assim também vós se não permanecerdes em mim.
Aqui ele fala mais uma vez: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, sem o ramo estar ligado à videira, ele não pode produzir nada de si mesmo, porque ele não tem vida de si mesmo. Essa vida, ela emana da videira, que simboliza Cristo. Cristo é a vida. Nós somos somente os ramos sendo produzidos em massa, nós estamos reproduzindo Cristo. Então, o nosso negócio é produzir Cristo, né? Reproduzir o Senhor. Tudo que nós temos visto e aprendidos do Senhor é disso do que nós falamos e compartilhamos, né? E a nossa comunhão é realmente com o Pai e com o Filho. Aleluia. Glória a Deus. Se alguém permanecer em mim, se alguém não permanecer em mim, é lançado fora como um ramo e seca. Os apanham e lançam no fogo, e são queimados. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, assim vós tornareis os meus discípulos. Aqui ele faz uma trocagem, né? No 7, comparando com o 5 de permanecer em mim ou permanecer em vós. Aqui ele fala: se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós. Então, como nós podemos permanecer no Senhor? Simples, permanecendo na sua palavra, né? Comendo da sua palavra, metabolizando essa palavra, cheio de vida e cheio de realidade, que vai nos capacitar, que vai nos fazer realmente desfrutar do que nós realmente fomos chamados para ser. Sermos a igreja, sermos membros desse corpo, membro do corpo de Cristo, que é a igreja, né? Cumprindo com um propósito, dando frutos. É nisso que é glorificado o Pai, é isso que agrada o Pai, quando nós multiplicamos, quando nós expressamos o Cristo que nós experimentamos e conhecemos. É nisso que o Pai é glorificado, que demos muitos frutos, assim vos tornareis os meus discípulos. Então, se você quer ser um discípulo do Senhor, você precisa multiplicar o Senhor. Nós precisamos darmos frutos inéditos, frutos que permaneçam. Permanecer é uma palavra-chave que nós devemos sublinhar aqui nessa passagem. E o Senhor, Ele quer que nós permanecemos nele, porque quando nós permanecemos no Senhor, nós gastamos realmente um tempo na presença do Senhor, tendo comunhão com o Senhor. Ele certamente nos dará encargos. Ele dará encargos, por exemplo, de você orar por uma pessoa, ou para você ministrar uma palavra a uma pessoa. O Senhor, Ele quer que nós permanecemos nele. E esse permanecer é o que faz toda a diferença, né? Permanecendo na sua palavra, se nós não nos alimentarmos e comermos da palavra do Senhor, não gastar esse tempo na palavra do Senhor, nós seremos realmente fracos e não teremos força para ter o domínio, para dominar sobre todas as coisas que nos rodeiam. E assim nós também não teremos autoridade.
Precisamos, como igreja, como os irmãos em Cristo Jesus, exercer esse domínio e autoridade que nós fomos designados para ser, como Romanos 16:20 fala, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo de vós os pés. O Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. E a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O Senhor, Ele quer nos dar essa autoridade, Ele quer nos dar essa capacitação, essa força para declararmos, por exemplo, esses versículos tão fortes, que Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés, porque o Senhor nos designou para isso, para que nós tenhamos essa autoridade, esse domínio, amém? Que nós possamos realmente andarmos conforme essa palavra nos ensina, que nós possamos ser cheios de frutos de justiça que vêm por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Cheios dos frutos de justiça, o Senhor, Ele já nos justificou perante Deus, perante o Senhor, através do seu sangue, através da sua encarnação, através da sua morte. O Senhor mesmo veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, que nós possamos ter esse permanecer, esse andar no nosso espírito, que nós possamos aprender a exercitar esse espírito, sendo realmente fortes, corajosos, como a palavra ensina-nos a sermos, pois nós somos feituras dele, somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andarmos nele. Eu gosto muito dessa parte de andarmos nele, assim como nós recebemos Cristo Jesus, andai nele, que esse possa ser o nosso andar em Cristo, andar conforme a sua palavra, andar nesse propósito de sermos realmente designados para as suas boas obras. Essas boas obras são a obra que ele fez, né? É a obra do Evangelho, o Evangelho de Cristo. Falando dessas boas obras, compartilhando com os nossos irmãos, tendo comunhão, desfrutando realmente dessas comunhões, desfrutando dessa palavra, que ela é viva e eficaz. A palavra tornou-se carne e armou tabernáculo entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito da parte do Pai, cheio de graça e de realidade. É isso que eu desejo para vocês, que vocês venham ter essas experiências, como eu tenho tido essas experiências com a palavra que tornou-se carne e tabernaculou entre nós. E nós vimos a sua glória, estamos vendo da sua glória, da sua manifestação. Aguardamos essa manifestação do Senhor. Ó Senhor Jesus, graças nós te damos, Senhor, por essa sexta-feira de realidade energética em que nós podemos invocar o nome do Senhor, o teu nome que é santo, que é justo e que é bom, Senhor. Nós reconhecemos que toda a terra está cheia da tua glória. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Assim como o salmista declara que ele analisa os céus, a obra das tuas mãos, e se pergunta que é o homem para que com ele te importes, ou o filho do homem para que ele o visite, Senhor. Eu peço a ti também nesse dia, Espírito Santo, para que os nossos olhos espirituais sejam desvendados, desnudados e abertos, que os nossos corações e o nosso homem interior seja capturado por essa verdade, por essa realidade de que o homem, o ser humano,
é o centro de toda a tua criação, é o centro da obra de toda a criação de Deus, é o centro do universo, porque o Senhor assim nos criou desta forma e nos estabeleceu dessa forma. Nós somos feitura tua, Senhor, e te louvamos, porque o Senhor nos criou à tua imagem, conforme a tua semelhança. O Senhor nos criou com um objetivo. O Senhor nos criou com um propósito bem definido de te expressar, Senhor, e também de subjugar o teu inimigo, mediante a autoridade do nome de Cristo Jesus, que está sobre as nossas vidas e pela obra do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Te louvamos porque o Senhor nos criou como um ser tripartido. Nós somos espírito, alma e corpo, como o Senhor é três, o Pai, o Filho e o Espírito, nós também somos três, Senhor. E isso diz respeito à tua imagem, à tua semelhança. Nós carregamos essa imagem, carregamos essa semelhança. Por isso, nesse dia, nós te louvamos, porque, de fato, o Senhor é a videira verdadeira, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a todos os dias a conhecermos ao Senhor Jesus, que é o verdadeiro. Livra-nos de sermos usurpados, roubados, distraídos, de gastarmos e desperdiçarmos os nossos dias conhecendo aquele que não é o verdadeiro, conhecendo aquilo que não é verdade, Senhor. O Senhor é o verdadeiro, o Senhor é a verdade e a realidade, Senhor. Todas as coisas fora do Senhor são influenciadas pelo maligno, influenciados pelo diabo, pelo pai da mentira. Mas tudo aquilo que está no Senhor e quem o Senhor é verdade e realidade. Por isso, nesse dia eu oro e te louvo, porque os olhos espirituais do nosso coração foram abertos e nós estávamos no império das trevas, mas o Senhor Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Te louvamos por tal sacrifício, Senhor Jesus, porque o Senhor se derramou por nós, porque o Senhor se entregou por nós, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e enviou o seu Espírito Santo que habita dentro de nós, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós te louvamos pela tua obra completa de salvação, pela tua obra completa de redenção. Não há salvação em nenhum outro. No céu, na terra e debaixo da terra, só o teu nome é único. O teu nome é aquele que de fato carrega a salvação. Por isso, Senhor, nesse dia eu oro para que o Senhor nos dê cada dia mais entendimento, revelação, e que essa seja uma realidade prática em nossas vidas, de que aquilo que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai. Por isso eu oro para que o nosso coração esteja guardado em Ti. Nos ajuda, Espírito Santo, nos ensina a guardarmos o nosso coração sobre todas as coisas, porque dele procedem as fontes e as saídas da vida. Nós colocamos diante de Ti o nosso coração, colocamos diante de Ti o nosso homem interior e também apresentamos diante de Ti o nosso vaso. Nós somos este vaso. O Senhor nos criou para Te conter, para Te desfrutar e para Te expressar. Te louvamos porque somos vasos não de ira, mas vasos de misericórdia. Por isso eu oro para que o Senhor nos constitua como aqueles que são vasos úteis nas mãos do Senhor, vasos moldáveis nas mãos do oleiro. Assim como o Senhor declarou para o profeta: vai e desce à casa do oleiro. E o Senhor desejava moldar o povo de Israel como um oleiro molda um vaso. Que o Senhor encontre em nós essa abertura e essa disposição de sermos submissos ao Senhor, resistentes ao diabo, para que ele fuja de nós. Espírito Santo de Deus, torna-nos aqueles que são moldáveis pelo Senhor, aqueles que são quebrados no vaso exterior pelo Senhor, para que o Espírito seja liberado, o Espírito Santo no nosso espírito regenerado, seja liberado e expressado por meio de nós. Senhor, faz de nós aqueles que são como um recipiente que é tapado para as coisas do mundo, fechados para o mundo e para aquilo que há no mundo. Livra-nos de amarmos ao mundo e as coisas que no mundo há,
mas faz de nós esses vasos que são abertos para Ti, que estão dispostos e disponíveis para serem transformados, quebrados, usados pelo Senhor. Torna-nos aqueles que, à semelhança de Davi, buscam e desejam uma única coisa, Senhor. Desejam e buscam somente o Senhor, Te contemplar, meditar no Teu templo, contemplar a Tua beleza, ser cheio, capturado pelo Senhor. Que essa seja a nossa única realidade e a nossa única verdade. Que sejamos aqueles que têm o zelo, como Davi teve, de clamar para que o Senhor não retire de nós o Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, sermos aqueles que não apagam o Espírito. Constitui cada dia mais os membros do corpo de Cristo, como aqueles que não apagam o Espírito. Faz de nós aqueles que oram sem cessar, oram em todo tempo. Que o nosso espírito sempre esteja ativo, que sejamos sempre orando e vigiando em todo tempo, para que nós não venhamos cair em tentação, Senhor. A carne é fraca e o espírito está pronto. Que venhamos andar e viver pelo Espírito, para não satisfazermos as concupiscências da carne. Te louvamos, ó videira verdadeira. Te amamos, Senhor Jesus. Amém. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Oh, sempre estarás, Senhor. Sempre estarás, Senhor. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre
estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Sempre estarás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Sempre estarás. Ó Senhor Jesus, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, e mais fundo, Senhor, nós queremos ir mais fundo nessas águas. Oh, existe
esse rio está neste lugar. Oh, eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és as águas vivas, Senhor. Tu és o manancial, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Sim, tu és o rio, Senhor. O rio, Senhor. As águas que eu mergulho, Senhor, tu és. As águas que eu mergulho e bebo. As águas na qual eu quero me afogar. Tu és a fonte, Senhor. As águas na qual eu quero me afogar, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Prossigo para o ar.
prossigo fluir, pois agora águas vivas fluindo de mim, fluindo de mim, fluindo de nós, águas vivas, águas vivas. Tenho sede, confesso, ó amador, creio na fonte, celebro o improvável, prossigo para o alvo, corpo glorificado. Tenho sede, confesso, ó amado, creio na fonte, celebro o improvável, prossigo para o alvo, corpo glorificado, libação.